Esse que você tem hoje nos braços pode ser o mesmo que você abortou. Paciência, minha amiga. Paciência com ele e o resto virá por acaso. Nós hoje também vamos responder a nossa Rosana Gomes. Ela nos fala de depressão. Depressão é a doença da moda. Hoje nós vemos que também os consultórios estão com o mesmo problema com os seus clientes. Doutor, eu estou com depressão. A vida está difícil, Rosana. Desemprego, agressividade, violência. Então é melhor fugir da luta, muitas vezes buscando o sofá ou a cama, que é muito má conselheira, do que lutar. Mas a vida é bonita. Lute por ela. Procure olhar as rosas. Olhe as coisas belas que a vida tem. Porque muitas vezes você já parou e viu que a gente deixa de olhar as coisas bonitas para ficar só naquilo que nos aquieta o coração. Você pergunta uma maneira de ajudar, um centro que possa lhe proporcionar apoio, se é que é um problema espiritual. Sem dúvida, pode que seja assim, porque sempre que nós buscamos um sofá ou uma cama e a nossa mente entra num processo de depressão, amigos espirituais podem estar também lhe acompanhando. Procure um centro próximo de sua casa e você será bem amparado. Uma coisa que me tira a paciência em São Paulo é o trânsito. Que tipo de medida poderia ser tomada para terminar com essa angústia, né, que a gente sente? Existe sim. Quando se vai dentro de um automóvel e o trânsito está impedido, é olhar as filas de ônibus grandes, em período, muitas vezes, em que o operário que trabalhou um dia inteiro, cansado, não tem um automóvel, espera um ônibus cheio, ou vai pendurado neste ônibus. Então você tem paciência de estar confortavelmente num automóvel, esperando que o trânsito flua. Nós somos privilegiados muitas vezes e não o sabemos. Ou então, imaginar aquele cego que atravessar a rua para enfrentar um trânsito só tem como companheiro um bastão. Isso ajuda muito. Pelo menos a mim tem ajudado. Paciência é uma virtude, mas às vezes a gente não precisa ser um pouco mais enérgico. Se fosse só às vezes, e esta energia fosse caridosa, seria o mais indicado. É que na maioria das vezes, nós perdemos a paciência e somos descaridosos. Falamos o que não devemos, fazemos o que não devemos, e é por isso que a paciência precisa ser exercitada. E quem vive sozinho não pode fazê-lo. Vivendo em comunidade, então esta paciência se torna um exercício. E depois, futuramente, quando vamos ficando com mais idade, a própria organização física, as doenças nos tornam mais pacientes. Sem dúvida, façamos a nossa parte e o tempo fará o resto. Nós devemos ser pacientes com aqueles que convivem conosco, mesmo cometendo os mesmos erros? Até certo ponto. Porque se eles cometem sempre os mesmos erros e você está sempre junto sem poder ajudá-los, é melhor que você se afaste e não seja impaciente, porque eles não vão mudar, mas você pode mudar. Então, insistir para que eles mudem, muitas vezes eles não podem fazê-lo. E nós temos que nos exercitar em nossas próprias mudanças. Então, ser paciente uma vez, duas, três, até o ponto de dizer chega. E Chico, ele era paciente, mas ele tinha uma receita maravilhosa que muita gente não entendia. Quando alguém estava perto dele e falava uma coisa que ele não queria ofender e já estava ficando impaciente, ele dizia: que beleza, meu filho,
que beleza! E muitas vezes a pessoa saía confortada achando que ele estava certo. Não, é que o Chico preferia não discutir. A senhora que conviveu com Chico Xavier, já ouviu alguma vez perder a paciência? Ele tinha muita classe para dominar este processo de impaciência. Bastante. Muitas vezes vi Chico perto de um orador e ele com sono, porque naturalmente nós podemos imaginar perto de um médium como aquele, em que a sua intuição, a sua visão espiritual ia tão longe, perto de um orador, como eu muitas vezes que falava ao lado dele, sem experiência tão grande quanto aquele que estava ao meu lado, e o Chico, para não ter sono, eu observava ele se beliscar. Ele não cerrava os olhos, não dormia, mas estava perdendo a paciência do orador ser tão repetitivo, muitas vezes exibindo dotes de oratória que eram tão pequenos. Então, Chico tinha um controle excepcional sobre a paciência. Ele não se alterava, mas ele sabia como sair das situações difíceis. Certa vez, eu vi uma coisa muito interessante. Umas pessoas que estavam na fila vieram conversar com ele, isso, o esposo e um filho, contando que a sua mãe havia sido internada numa clínica, porque ela era sempre tão calma, não se alterava por nada, tudo estava bem para ela. E, de repente, ela teve uma crise tão violenta, brigando com todo mundo e foi parar no sanatório. Chico os consolou e eles saíram. Eu estava perto dele e ele respondeu, falou comigo ao meu ouvido. Já estava doente e a família não percebeu. Então, muitas vezes, essa nossa quietude, com o nome de paciência, também pode ser doença. Vamos orar junto com o nosso Chico. Provavelmente nós vamos adquirir um pouquinho mais de paciência que tanta falta nos faz. A enxada, com febre alta, o velho Zé da Hora, limpa a roça no sítio da Chapada, treme, cai, de repente não vê nada, tudo é escuro no campo, terra fora. Tanto tempo serviu, mas Zé agora tem a cabeça branca e fatigada. Morre o sol, vem a noite, e ao pé da enxada, de mão no peito aflito, reza e chora. Zé larga o corpo, e espírito liberto, pede luz, e eis que a luz surge de perto, tropeçando levanta-se, quer vê-la, mas cai de novo em pranto de alegria. A enxada do seu pão de cada dia brilhava convertida numa estrela. Infelizmente, chegamos ao fim. Vida além da vida virá na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.